quando se faz especificamente um projeto de pesquisa, né, em artes cênicas, eles são determinantes para a própria construção do espetáculo ou construção da espacialidade final do espetáculo, né? Ou seja, desde o início desse processo, os atores e o grupo todo que está trabalhando, ele é diretamente contaminado por essa categoria de espaço ao qual ele está utilizando, né? Então os grupos começaram a viver espaços e experiências no próprio espaço desde o início dos processos de criação, o início das suas pesquisas teóricas, o início dos seus relacionamentos de campo, o início das próprias ideias dos atores de conceberem personagens. Isso passou a construir de diferentes formas para diferentes grupos, né? Se vocês forem olhar isso, cada um acabou desenvolvendo um caminho diferente, uns que se ligam mais à rua, outros que se ligam mais a uma cultura periférica ou específica, enfim, cada um foi buscar um modo de se relacionar que fosse mais interessante para o seu próprio trabalho. Mas como isso passou a afetar a própria ideia de encenação e, ao contrário também, no outro sentido, como que esse processo todo colaborativo, é importante dizer isso, né, que a maioria desses grupos, se não todos, são firmados nessa linha de trabalho, no processo de colaboração, onde também cada um tem a sua forma de se organizar, mas todos esses artistas do teatro, sejam eles atores, diretores, dramaturgos, cenógrafos, figurinistas, iluminadores, sonoplastas e etc., e outros, sem desmerecer, que são tantos, né, hoje, estão ligados a esse projeto desde o início. E muitos desses grupos, é um dado que é bem interessante, têm incluído o próprio público durante o processo de pesquisa, né, fazendo visitas continuadas, fazendo com que o público possa se relacionar com essa pesquisa, dar sua opinião, mostrar seu ponto de vista, para que pudesse aí se construir um campo mais integrado entre a apresentação e encenação de quem faz e de quem recebe, buscando uma troca maior, né? Então, com isso eu vou apresentar a sequência do que se chama a trilogia histórica do Grupo 19, que são os espetáculos Histeria, que foi realizado em 2001, Higiene, que foi realizado em 2005, e a Rufus, em 2008. Mostrando um pouco essa sequência de projetos, e o que a gente vai poder perceber é que é uma sequência evolutiva, que naturalmente, organicamente vai se desdobrando e transformando à medida que o grupo vai lidando com uma série de questionamentos do seu próprio fazer, né? E um dos elementos muito importantes dessa experiência é o próprio espaço, né? Então aqui a gente tem uma imagem de apresentação que é bem famosa do espetáculo Histeria, que foi realizada lá na Vila Penteado, que hoje é a faculdade pós da Faculdade de Arquitetura da USP, um palacete Art Nouveau. E uma imagem que ficou muito marcada no trabalho do grupo, aí, que são 5 atrizes e, teoricamente, um espaço vazio, né? Onde não sei quem conhece, quem assistiu. Eu vou procurar agora fazer um pouco uma reordenação aí das ideias da própria construção dos projetos, para a gente poder fazer uma espécie de inventário e poder perceber como que vão se formando essas relações entre espaço, encenação, plateia, direção e os próprios atores, né? E isso se configurando aí como uma linguagem que foi se tornando a linguagem do próprio grupo. O grupo 19 de teatro se formou aqui na USP, aqui no CAC, no curso de artes cênicas, uma disciplina do UTO, do Antônio Araújo, de processo em colaboração. Então, todos ali estavam interessados em vivenciar essa experiência, e um primeiro embrião do que foi esse projeto passou a se transformar depois, sendo continuada a pesquisa, em Histeria. Histeria trata das relações das mulheres no século XIX, no final do século XIX e a passagem para o século XX, a partir do ponto de vista de internas de um hospital psiquiátrico. Então, durante muito tempo, mais de um ano de pesquisa, o núcleo original, que era um diretor, e 5 atrizes, passaram a pesquisar essas relações de diferentes formas. Então, um grupo que tem um tripé aí organizado na própria espacialidade, que a gente vai ver essa sequência acontecendo, na memória oralizada, que é o que o grupo chama, ou seja, não se baseando apenas numa história chamada oficial, mas em uma série de documentos que possam também dar voz aos acontecimentos, né? A história privada, a história oral. Então o grupo começou a se basear tanto nesses chamados livros oficiais, quanto em diários, histórias das suas próprias famílias, das suas próprias mães, avós e bisavós,
fichas policiais, jornais da época, enfim, uma série de documentos aí, tudo que fosse